Este é o primeiro vídeo do tema para fazer revisão da Biologia de 10º ano e vamos começar no tema da biodiversidade, mas vamos mais propriamente começar a falar sobre a biosfera, o subtema. Em primeiro lugar, é importante perceber que a diversidade biológica pode consistir em três tipos: genética, de espécies e de ecossistemas. Em termos de diversidade genética, está relacionado mais com as diferenças que existem entre os organismos na mesma espécie. Diversidade de espécies, como dá para perceber, ou seja, são diferenças entre organismos, mas de espécies diferentes. E diversidade de ecossistemas está relacionado com a diversidade que existe, ou seja, dos diferentes ecossistemas que podem existir em diferentes comunidades. Temos de falar dos níveis de organização biológica, ou seja, desde o mais pequeno ao mais abrangente. E aqui do lado esquerdo temos uma imagem que aumenta, ou seja, nos mostra esses níveis de organização biológica que vai do menos complexo ao mais complexo. Então, por ordem: átomo, molécula, organelo, célula, tecido, órgão, sistemas de órgãos, vai dar origem ao organismo, organismo, população, espécie, comunidade biótica, ecossistema, bioma e terminamos na biosfera. Aqui do lado direito temos aqui uma pequena explicação de algumas destes níveis, ou seja, as células é a unidade de vida, portanto, são as unidades estruturais e funcionais que existem em todos os seres vivos. E os átomos organizam-se, ou seja, dentro da célula nós temos os átomos, temos as moléculas, temos os organelos. Na verdade, as células podem se organizar em, ou seja, os tecidos, são no fundo uma forma organizada em que as células vão desempenhar funções semelhantes. Os tecidos vão depois formar órgãos, que no seu conjunto vai assegurar que uma determinada tarefa seja desempenhada, e os órgãos podem se organizar também, criando aqui uma pequena interdependência funcional e leva à formação de um sistema de órgãos. Nós chamamos de sistema circulatório, sistema digestivo, por aí fora. Os sistemas de órgãos vão permitir constituir um organismo vivo, não é? Um indivíduo independente, sendo que, se estivermos a falar nos seres unicelulares, é apenas uma célula. Os organismos, ou seja, um conjunto de organismos da mesma espécie que interagem entre si, chama-se de população e, na verdade, considera-se que pertencem à mesma espécie organismos que são capazes de reproduzir entre si, originando descendentes férteis. As diferentes populações e as relações que eles estabelecem entre si numa determinada área vai formar uma comunidade, e esta comunidade vai estar em interação com outros fatores do meio e ele vai levar então à formação de um ecossistema. E todos os ecossistemas pertencem à biosfera. Agora, em termos de dinâmica dos ecossistemas, nós temos relações que ocorrem entre espécies diferentes, ou seja, relações interespecíficas, ou relações que ocorrem entre indivíduos da mesma espécie, intraespecíficas. Nas interespecíficas temos 6 tipos de relações: predação, competição, parasitismo, comensalismo, mutualismo e simbiose. Na predação, nós temos um predador que vai capturar uma presa para se alimentar, portanto é uma relação mais-menos. Uma competição são indivíduos de espécies diferentes que vão ter que disputar o mesmo recurso do ecossistema, portanto acaba por ser menos-menos. Parasitismo, ele vive no hospedeiro, portanto é uma coisa negativa para o hospedeiro e vai usando como fonte de nutrição, portanto menos mais. Comensalismo é quando um indivíduo vai beneficiar da presença do outro, mas sem o prejudicar. Portanto, é como se fosse mais neutro, mais zero. Mutualismo, ambos os indivíduos são beneficiados, é uma relação mais, ou seja, acaba por ser uma relação facultativa. E depois simbiose, é uma relação obrigatória, mas e quem ambos são beneficiados e é uma relação permanente. Nas relações intraespecíficas, ou seja, dentro da mesma espécie, nós temos a competição, ou seja, indivíduos da mesma espécie disputam o mesmo recurso do ecossistema. Canibalismo, que é um indivíduo que mata outro da mesma espécie, mas com o objetivo de se alimentar. E cooperação é quando os indivíduos organizam-se, mas para benefício da mesma população.
Vamos agora passar para as redes tróficas, ou seja, vamos falar de como ocorre a transferência de energia numa cadeia alimentar. Essencialmente, e isto é muito importante, porque quando vocês começam a fazer exercícios de exame, percebem que há várias questões desta parte. E nós vamos subdividir aqui a nossa transferência, as nossas redes tróficas em níveis tróficos. O primeiro nível trófico é sempre ocupado pelos produtores. O que são os produtores? Os produtores são seres considerados autotróficos, ou seja, que são capazes de produzir a sua própria energia através da decomposição de compostos inorgânicos, ou seja, ele converte compostos inorgânicos em compostos orgânicos e, portanto, significa que conseguem produzir a sua própria energia. Dentro dos produtores temos as plantas, as algas e as cianobactérias. Ou seja, todos os produtores são autotróficos. Depois entramos nos consumidores, que são sempre seres heterotróficos, ou seja, necessitam de se alimentar de outros seres vivos ou dos seus produtos para conseguirem produzir a sua própria energia. Quando eles se alimentam diretamente dos produtores, eles são considerados consumidores primários e ocupam o segundo nível trófico. Os consumidores secundários significa que vão se alimentar dos consumidores primários e vão ocupando o terceiro, segundo, terceiro, quarto e sucessivos níveis tróficos. Agora, para fechar aqui o ciclo, mas em termos de transferência de matéria, aqui ao longo da nossa cadeia, temos que falar dos decompositores. Os decompositores são sempre também seres heterotróficos, mas que vão obter a sua matéria orgânica a partir da decomposição de outros seres vivos. Ou seja, eles vão decompor os cadáveres, os excrementos, e, portanto, eles têm um papel fundamental de reciclagem da matéria orgânica, porque eles vão converter matéria orgânica em matéria inorgânica, que depois essa matéria inorgânica vai ser aproveitada pelos produtores para produzir a sua matéria orgânica. Portanto, eles asseguram então a devolução dos minerais, que vão depois ser incorporados pelos produtores. E isso faz com que seja de facto um ciclo. Por isso, a transferência então de matéria ao longo destas cadeias alimentares assume então um caráter cíclico. Temos aqui este resumo, ou seja, os decompositores vão converter matéria orgânica em matéria inorgânica, que são elas, por exemplo, os sais minerais, a água e o dióxido de carbono, que vão ser aproveitados pelos produtores, ou seja, pelos seres autotróficos, para produzir compostos orgânicos, que depois vão ser utilizados pelos consumidores, que são sempre seres heterotróficos, assim como os decompositores. Já a energia, portanto, o que é que acontece? A fonte de energia primária é a luz do sol e que vai ser utilizada essencialmente por quem? Pelos produtores, que vão conseguir transferir ou seja, que vão utilizar essa energia para conseguirem produzir a sua matéria orgânica. Só que o que acontece? O fluxo de energia é unidirecional, ou seja, a maior parte desta energia que é acumulada no primeiro nível trófico vai sendo depois passada de nível em nível e isso vai sendo desperdiçado sob a forma de calor. Falando aqui, estamos a falar de biodiversidade e, infelizmente, temos que falar das principais causas de perda de biodiversidade, ou seja, da redução do número de géneros, de espécies, ecossistemas numa dada área. E temos causas diretas, ou seja, perda do habitat, espécies invasoras, subexploração dos recursos naturais, poluição e alterações climáticas. A perda do habitat podem estar relacionados, infelizmente, com a ocorrência de incêndios. Espécies invasoras, no fundo, são espécies que não pertenciam àquela população e que depois, ao não ter um predador, vai fazer com que haja, ou seja, ela vai acabar por entrar em competição com as espécies que já existem, as espécies nativas, ou seja, umas vão acabar por morrer e muitas vezes são as espécies invasoras que vão prevalecer. E, portanto, vai provocar ali um desequilíbrio daquele ecossistema. A sobreexploração dos recursos naturais, o que é que vai acontecer? Ou seja, por exemplo, a pesca excessiva, que vai muitas vezes levar a que seja difícil, ou não seja sustentável, que haja depois tempo suficiente para que a espécie consiga se reproduzir e produzir o suficiente para o futuro e que depois poderá levar à sua completa extinção.
A poluição pode ser devido à adição de algo nos solos, que pode afetar mais uma vez o equilíbrio do ecossistema, e muitas vezes as principais fontes de poluição estão associadas a atividades agrícolas, ou seja, e também atividades da pecuária. E temos a mais conhecida que estamos sempre a falar, as alterações climáticas, ou seja, alterações da temperatura e de precipitação em determinados ecossistemas, que vai levar a que determinados indivíduos já não consigam sobreviver nesse ambiente. Por isso, qual é que é aqui a raiz destes problemas? Crescimento da população humana, aumento do consumo dos recursos naturais, por outro lado, também aumento da produção de resíduos e de poluentes, uma globalização e a própria pobreza. Em Portugal, mais especificamente, temos espécies ameaçadas, o lince ibérico e o tritão palmado. Relativamente ao lince ibérico, vocês podem pesquisar, ou seja, há uma grande preocupação e temos vários centros de recuperação desta espécie. Portanto, o que é que acontece? Ou seja, esta espécie foi desaparecendo devido à destruição dos seus habitats, a perseguição humana, também as próprias doenças associadas à ausência de um habitat adequado, e, portanto, há necessidade de que essa informação seja recolhida, ou seja, há uma procura dos próprios biólogos para tentar que esta espécie seja conservada, portanto, tem que se perceber o que é que pode ser feito e muitas vezes estes centros ajudam porque vão torná-lo, ou seja, no fundo, vai criar uma área protegida para que depois possa ser devolvida ao ambiente, ao seu habitat próprio, no sentido de promover a sua reprodução. Portanto, é importante também a elaboração e a aplicação de uma legislação adequada associada, por exemplo, à questão da caça, a criação e gestão de áreas protegidas, a divulgação dos meios de comunicação social, entre outros. Ok, terminamos aqui este primeiro subtema da biodiversidade. Como vamos ver depois, vamos entrar na diversidade celular, portanto, vamos falar das diferenças entre os tipos de células. E por isso, vemos no próximo vídeo.